Falar a verdade hoje no Brasil está muito perigoso. O tema de hoje é a distopia que se tornou esse nosso Brasil. Então vamos lá. George Orwell, se estivesse vivo, iria se assustar. O autor do livro de 1984, que retratou os dias atuais em que vivemos, fica parecendo que ele até foi o roteirista de tudo isso aqui, porque o que está acontecendo é exatamente aquilo que ele retratou no livro. E se alguém tem alguma dúvida, leia esse livro ou veja o filme. Como que uma ficção se tornou uma realidade, mesmo que distópica? Mas é isso que está aparecendo hoje no nosso Brasil. Falta pouco, muito pouco, para vivermos por completo aquela distopia imaginada por George Orwell. Creio que isso vem sendo como um perfeito laboratório para o que está por vir, talvez no próximo ano. E é isso mesmo. O que aconteceu no auge da pandemia? O vírus, que era o grande inimigo e que precisava ser combatido. Forçaram você a viver como recluso? Te proibiu de ir à praça, de ir ao shopping, de ir à praia. Queriam até definir o que você poderia comprar no supermercado. Ocorreram prisões e mais prisões, todas arbitrárias. Houve a censura, palavras que proibiram você de expressar. E todos os dias você tinha notícias sobre o grande inimigo que poderia limitar a sua liberdade, que poderia te exterminar. Proibiram até médicos de tratarem seus pacientes. Hoje estamos assistindo e vivendo a outra parte, que é a censura propriamente dita. A verdade é que não pode ser falada. E o que exatamente é essa distopia que eu estou dizendo aqui? A distopia é um pensamento filosófico que caracteriza por uma sociedade imaginária controlada pelo Estado ou por outros meios extremos, como estamos percebendo, esses de opressão, criando aí condições de vida insuportáveis aos indivíduos do país. A situação está tão complicada que até um pastor, o André Valadão, parece que cometeu um crime absurdo de dizer a verdade, pois ele ganhou uma intimação da mais alta corte desse país para desdizer o que havia afirmado sobre o candidato Lula, que foi o que ele disse. E foi exatamente a verdade. E eu vou mostrar o próprio autor dizendo isso numa montagem aí feita por Luiz Camargo. Eu vou mostrar exatamente porque é exatamente a verdade que foi proibida e o pastor foi penalizado. Eu vou começar então a mostrar o vídeo que o pastor fez para falar realmente as verdades e veio então essa determinação judicial para que ele fale o contrário, vamos dizer assim. Então vamos ver aqui o pastor André Valadão.
Mas eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular. Você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. E agora preste atenção no que foi dito pelo pastor e desmentido pelo candidato Lula. É a montagem aí que eu disse do Luiz Camargo. Vamos ouvir. Não é a favor do aborto. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Lula não é a favor da descriminalização das drogas. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar? Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular. Você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Não tenha medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Percebe a loucura que estamos vivendo? Pois é uma loucura mesmo. Então a gente viu aí o Lula falando a verdade, o que o pastor tinha feito um vídeo falando exatamente isso que ele falou aí. Mas o pastor foi penalizado por dizer a verdade. E você vai ficar aí sentado esperando acontecer o pior? Eu vou aqui parafrasear o Luiz Camargo, que nesse mesmo vídeo que ele fez essa montagem, ele disse. Então vamos. A liberdade é o bem mais precioso do ser humano. Pois é justamente a liberdade que nos torna humanos. Quando roubam sua liberdade, principalmente a de se expressar, em última instância, estão roubando sua humanidade. É óbvio que a censura nunca é feita por alguém que diz que está censurando. Ela é sempre feita em nome de razões virtuosas, como a defesa da verdade, das instituições,
da democracia e até em defesa da própria liberdade. E nem mesmo nas ditaduras mais cruéis do século XX se praticou a censura, reconhecendo-se que era disso que se tratava. E não tem nada mais canalha do que tirar a liberdade de expressão de alguém, alegando que é pela defesa da democracia. Justamente porque a defesa da democracia pressupõe a liberdade de expressão. Pois não existe democracia sem o contraditório. Então, comece a fazer algo que possa mudar essa distopia que se aproxima a passos largos da nossa vida. Porque se você ficar sentado, se você continuar sentado aí, amanhã pode ser tarde demais. Você poderá ser forçado a se levantar para revirar lixo. Sim. Como está acontecendo hoje, aqui mesmo nas repúblicas socialistas vizinhas do Brasil. Veja aí. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio.
em mim. Comece a sorrir. É isso. E se você entende que esse alerta possa fazer diferença, compartilha. Compartilhe ao máximo. Faltam menos de 10 dias. Ficamos por aqui.